E foi condenado o homem que matou um morador em situação de rua no bairro Santo Antônio, região centro-sul de BH. O crime foi lá em 2023. Cadê o Gabriel Rodrigues, que acompanhou o julgamento e tem as informações, Gabriel? O Matheus, de acordo com a denúncia do Ministério Público, teria atraído uma pessoa em situação de rua para o próprio apartamento, dado um remédio para dormir e depois executado o crime. Hoje, durante essa audiência, 3 testemunhas foram ouvidas. Inclusive, também, depois delas, o Matheus foi ouvido. A defesa dele tinha informado que ele não iria responder às perguntas, que iria usar o direito constitucional de permanecer em silêncio. Só que, ao decorrer do dia, ele decidiu responder às perguntas feitas pela juíza responsável pelo caso e acabou contando que tinha essa prática de chamar pessoas em situação de rua para dentro da própria casa, como se fosse uma terapia. Ele desabafava, ouvia um pouco e ele confessou que no dia do crime teria chamado primeiro uma outra pessoa, teria desabafado e essa pessoa ido embora. Só que ainda não satisfeito, ele voltou para as ruas, acabou encontrando o Marciel e convidando para que ele fosse até a casa. No depoimento, o Matheus disse que conversaram durante um tempo e que ao longo desse período o Marciel tinha dito para ele que já teria tentado estuprar uma pessoa e que teria matado uma outra. O Matheus, segundo ele, teria ficado bastante nervoso, a conversa foi aumentando de tom até que eles entraram em luta corporal. O Matheus contou que pegou uma faca e acabou dando vários golpes no Marciel, mas percebeu que ele continuava vivo e decidiu dar mais um golpe fatal. Depois disso, ele saiu do apartamento e buscou ajuda em uma unidade de saúde particular aqui da capital. Quando retornou para casa e percebeu que o corpo já estava frio, ele começou a calcular o que iria fazer e decidiu então aguardar a chegada do dia seguinte para que o barulho de uma serra que ele já tinha em casa se perdesse no meio do barulho do dia a dia e até de uma obra que estava acontecendo próximo do apartamento dele. Aí sim, quando o dia amanheceu, ele esquartejou o corpo e entrou em contato com a advogada dele. Só depois disso é que a polícia descobriu o que tinha acontecido e foi até o local. Essas imagens mostram o momento em que Marciel José Soares, na época com 31 anos, entrou no prédio com Matheus Peixoto de Barros. Marciel não sobreviveu a essa visita. Partes do corpo dele foram encontradas pela polícia em uma caçamba perto do local do crime, no bairro Santo Antônio. Desovando partes em dias distintos, ele não saiu no mesmo dia. Então, no sábado ele teria jogado esse segmento corpóreo inferior, no domingo a cabeça, e aí o que o levou a se internar e tudo pode ter sido que o mau cheiro começa a realmente invadir o prédio, a pessoa já vê que já está ficando sem tempo, né? Às vezes alguma reclamação. Isso tudo está sendo levantado junto à vizinhança. Tá? O fato é que o síndico, na quarta-feira anterior, já teria ouvido algum tipo de discussão dentro do apartamento. Um outro detalhe que chama a atenção nessa história é que nesse depoimento o Matheus relatou que durante a infância ele teria sofrido abuso sexual por parte do pai e da mãe. Mãe essa que, inclusive, teria sido morta por ele em 2017, quando ele tinha apenas 17 anos. Matheus foi condenado a uma pena de 13 anos de reclusão, mas como ele não foi considerado plenamente responsável pelos próprios atos, a pena foi reduzida para 8 anos e 8 meses de reclusão. A pedido do Ministério Público e da própria defesa técnica do acusado, a juíza aplicou medida de segurança na modalidade de internação pelo prazo mínimo de 3 anos e negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade.